Vamos começar o estudo dessa semana com a nossa prece inicial, rogando ao alto, aos amigos espirituais que nos acompanham, sua proteção para esse momento de estudo em que nos dedicamos na compreensão dos exemplos que Jesus nos deixou e principalmente trazendo isso para as nossas vidas hoje, para aquilo que já conseguimos realizar em nossas vidas. Que tenhamos a bênção da espiritualidade amiga, para que possamos aproveitar este momento com muita atenção ao que vamos ver. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Boa noite a todos, meu nome é Thaís e eu vou conduzir o estudo dessa noite. Nós estamos estudando o livro Prazer de Viver, pelo Espírito Hermance. Hoje nós vamos falar do capítulo 2, que tem o título Meia-idade e Travessia ao Encontro da Esperança. Passamos a primeira metade de nossas vidas encarnados dedicando nossos esforços para realizações externas e mantendo pouca atenção a quem de fato nós somos. Quando nasce, a criança é puro self, é legítima e genuína em seus propósitos de ser. Aos poucos, na convivência, primeiro com a sua família, depois com outros ciclos de pessoas, ela vai percebendo o que nela é valorizado e importante para as pessoas e aquilo que ela percebe que não é aceito ou não é valorizado vai sendo empurrado para o inconsciente, para a sombra, que vai ficando repleta de potenciais não desenvolvidos e daquilo que em nós ainda temos dificuldade de conhecer. Assim, ao longo da vida, vamos nos afastando do nosso self, perdendo a conexão com todo o potencial e propósito que trazemos para a vida na Terra e nos afastando assim do sentido e da alegria da vida. Na adolescência, a importância do grupo é ressaltada e fazemos de tudo para pertencer. Precisamos nos distinguir dos nossos pais e romper com algumas crenças familiares, com alguns modelos que nós fomos aprendendo. Todo esse movimento do adolescente é necessário para fortalecer seu ego, seu senso de eu. Esta é a luta do herói, que enfrenta as dificuldades que lhe surgem com a valentia necessária para se chegar à vida adulta com autoconfiança. Quando adentramos na fase adulta, já estamos bem adaptados a situações e pessoas, mas muitos também estão afastados de si mesmo. Afinal, foram aprendendo a importância dos bens materiais e a valorização de uma vida de sucesso, trabalho, casamento, criação de filhos, dentre outros, passam a ser os objetivos de vida, sobrando pouco tempo para ouvir e se dedicar a si mesmo. Poucos se questionam se tudo aquilo faz sentido ou que verdadeiramente acreditam ser uma vida bem vivida. E muitos dos que se questionam encontram um grande vazio que revela que talvez já tenham se perdido pelo caminho. A aposentadoria tão esperada chega como um momento em que esta pessoa poderá finalmente fazer o que ela quer. E é justamente neste momento da minha vida em que muitos se deparam com vários dilemas que giram em torno de quem realmente são, do que querem fazer da vida daqui para frente, e muitos outros já desistiram da vida há tempo. Hermance nos diz
que cerca de 85% dos encarnados levam pelo menos metade de suas vidas para começarem a se identificar com o próprio planejamento reencarnatório e com suas reais necessidades de aprimoramento espiritual. Percebam como esse percentual é grande. Por isso, entre os 35 e 55 anos, enfrentamos grandes crises internas e na vida externa também. Jung nos diz que nesta fase, o Self nos convida de volta à nossa essência primordial e por isso o ego terá que se render. O que significa dizer que todo o potencial latente em nós precisa estar a serviço de nós mesmos e da vida. Para tanto, ele, o Self, não medirá esforços. Nos enviará recados através dos sonhos, intuições, sintomas. E se não for ouvido por nós, eventos externos, cada vez maiores, balançarão nossas estruturas, nos fazendo rever padrões, crenças e atitudes perante a vida. Na chegada a esta etapa madura da vida física, o inconsciente regurgitará todas as feridas não curadas na infância e juventude, nos oferecendo oportunidade para avaliarmos nossas histórias de vida e nos exigirá agora uma postura mais madura emocionalmente e que seja coerente com os anos vividos. Afinal, é comum que passemos a vida como vítimas de nossos destinos, nos lamentando e justificando atitudes sem olhar a vida com olhos de adultos. Nos manter olhando os fatos da vida e procurando algozes é permanecer numa postura infantil que revela como nossa criança interna está ferida e precisando de atenção e cuidado. Se não dermos à nossa criança interna o cuidado que ela precisa, ela se tornará cada vez mais ditadora, alimentando em nós posturas que não fazem crescer. Um adulto de verdade olha para o que lhe aconteceu na vida, lamenta o que houve, mas em seguida aceita o que se passou para seguir adiante. Sartre diz que não somos aquilo que fizeram de nós, mas o que fazemos com o que fizeram de nós. Somente escolhendo o caminho da empatia, da autocompaixão e do perdão, é que nos permitiremos seguir adiante como peregrinos que somos, rumo a Deus, em busca do sentido da vida e da alegria de viver. As crises da meia-idade trazem eventos internos e externos que chacoalham nossas estruturas. Elas são, na verdade, chamados de ordem espiritual para que aqueles que se encontram adormecidos possam despertar a tempo, ainda no corpo carnal, evitando que o arrependimento venha apenas após o desencarne. Aqueles que já vinham se questionando internamente frente à vida podem chegar a este momento de crise e senti-la de forma mais leve, sem necessidade de grandes dores, experimentando um momento em forma de angústia para que se examinem mais cuidadosamente, já que todos sempre têm algo para aperfeiçoar. A coragem de buscar por respostas tem como consequência a alegria e o prazer de viver, que é a conquista tão ansiada do ser em ascensão. Para que fazemos o que fazemos? Para que viemos? Como deixar de ser quem achávamos que éramos? Como dar sentido à nossa existência para preencher o vazio que consome a criatura humana? Questionamentos que precisamos nos debruçar ao longo de toda a existência na carne, para que a segunda metade da vida seja mais leve. Uma oportunidade, já que dedicamos grande parte de nossa encarnação cumprindo tarefas externas. A segunda metade da vida
é um presente que deve ser desembrulhado com alegria e expectativa de vida. É chegado o momento de direcionar nossa energia para as nossas descobertas e vitórias interiores. É o momento do renascimento, momento em que nosso self realizará nossas vocações, aquilo que estamos destinados a ser. Hermance nos lembra que reencarnar é com Deus, renascer é conosco. Escolher renascer é reconhecer que somos os escultores de nosso destino. Eu sou o único responsável por emperrar ou direcionar meu destino. Descobrir que o prazer de viver é ter o coração repleto de esperança para viver a vida de forma mais leve e confiante, deixando de ser menos racional. É tolerar frustrações, usando-as como aprendizado. É entender os recados de Deus que se escondem em cada sentimento que experimentamos. Inveja, orgulho, medo, mágoa, culpa, pois são pistas de nossa realidade pessoal. Prazer de viver é entender que a crise da meia-idade significa o desafio de descobertas dolorosas a nosso respeito, mas também um convite da vida para tomarmos posse de nossos talentos e vocações que estão escondidas em nossa sombra. A tormenta dolorosa da meia-idade não pode ser um sacrifício que não nos levará a lugar nenhum. Não há nada mais triste do que sentir que se vive um sacrifício sem sentido. Sísifo nos empresta sua história para pensarmos o que é estar em sacrifício sem sentido. Conta este mito que Sísifo foi condenado por Zeus a passar a eternidade rolando uma pedra enorme, morra acima e morra abaixo, sem nenhum objetivo definido. Imagine se fizermos o mesmo com nossas próprias encarnações. Se escolho viver uma vida inteira sem questionar e descobrir para que eu estou neste mundo, qual é o meu propósito, sentirei inevitavelmente que estou em um sacrifício sem sentido e, portanto, a vida não vale a pena. Para muitos, morrer se torna a saída. Agora, se mesmo diante de um grande desafio em que eu estou sendo sacrificada, começo a procurar o momento em que a alegria e a leveza cabem, terei um outro lugar para me ancorar. Para Sísifo, talvez este momento de alegria seja a descida, momento em que empurrar a grande pedra é mais leve. Se Sísifo perceber a alegria da descida, ele levará seu sacrifício com mais sentido, nem que seja na espera da descida. O mesmo serve para nós. Se ao longo da minha caminhada na vida encontro pequenos momentos que merecem ser comemorados, farei as paradas necessárias para contemplar minhas pequenas conquistas, me alegrando e comemorando meu esforço e agradecendo todo o aprendizado. Em seguida, estarei pronta para seguir adiante. Lembremos que nossa caminhada acontece com permissão espiritual, portanto, é sublime e feita para que todos alcancem a liberdade e a felicidade. Porém, se não aprendo que o mais importante é o processo da caminhada e acredito que só serei feliz na chegada, perderei a oportunidade de aprender a me alegrar com as pequenas conquistas e provavelmente, na chegada, também não conseguirei ser feliz, pois vivi a idealização da chegada e não a realidade desta que é feita no caminhar. Já dizia Guimarães Rosa, a felicidade se encontra em horinhas de descuido. Para a metade da vida,
Muitos de nós chegam despreparados, inconscientes de si mesmos e por isso verão suas certezas, antes inabaláveis, caírem por terra. A maior perda de todas será a perda de quem achava que era. A morte da autoilusão será o grande desafio a superar. Valores serão repensados, frustrações reaparecerão, medos emergirão. A noção de dever será ampliada. Seremos entregues a nós mesmos para avaliarmos o que queremos da vida. Quem nós queremos ser? Seres de seu próprio destino, seremos colocados à prova interna e externa para que façamos nossas próprias escolhas, nos desvencilhando das prisões que nos colocamos ao longo da vida, da submissão que nos esconde das responsabilidades, para que finalmente possamos nos comprometer conosco, surgindo aos poucos uma nova personalidade. Para atravessar a noite psicológica da desilusão, é necessário coragem, alegria e calma. Tudo acontece em seu tempo e as coisas da alma têm um tempo diferente do tempo cronológico. Apressar-se para quê? Você correu a vida toda. Agora, aprenda a contemplar a vida em seus mínimos detalhes. A pressa cria fugas que nos afastam de nossa alma e nos levam para caminhos que geram ansiedade e angústia. A travessia pede calma e deve bastar saber que com calma chegaremos ao nosso destino. Apenas a calma pode nos ajudar a reconhecer as necessidades do caminho, nos dando a sensatez necessária. Irmã-se pertinentemente nos lembra que a lição da solidão foi o ápice da vida de Jesus no Calvário. Sozinho, carregando a pesada cruz a qual seria crucificado, se permitiu percorrer seu caminho de forma resignada, mantendo-se firme em seu propósito de vida. Muitos podem compreender este como um momento de tristeza, mas também podemos escolher olhar para a postura de Jesus como a postura de alguém maduro espiritualmente, pois fez o seu caminho de maneira singular, intransferível, afinal, tinha consciência de que este era o caminho que deveria percorrer. Que mais uma vez Jesus possa nos inspirar a todos, falando fundo em nossos corações, para que de fato saibamos apreciar a vida, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Que o Senhor nos proteja e nos acompanhe. Que assim seja.